Boa noite, igreja. Tem alguém feliz aqui? Eu não vou no Poema Garden porque eu tenho uma nenenzinha de 3 dias lá em casa. Graças a Deus. Minha filhinha nasceu, gente. Estou muito feliz. Eu deixei ela lá com a minha esposa maravilhosa, só para dar uma passadinha aqui e trazer um recado de Deus. Eu senti que eu deveria. E aí o Lê veio falar comigo e falou: cara, eu acho que você tinha que liberar uma parada. Eu falei: cara, não tem outra coisa que eu tô queimando a não ser por família. Eu falei: cara, eu preciso compartilhar isso. Ele falou: vambora, vai que vai. E antes da gente começar, feche seus olhos, vamos orar. Pedir para o Senhor acompanhar a gente nessa pregação. Me ajuda orando aí, levanta sua voz. Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, e clamamos, Senhor, vem sobre nós essa noite, Jesus. Não deixe que seja mais um culto, mas vem falando ao nosso coração, Senhor. Vem trazendo consciência para nós de que o Senhor nos chamou, de que o Senhor nos convidou para sentar na sua mesa, mesmo que nós não mereçamos, Pai, mas o Senhor nos convidou e o Senhor nos colocou uma mesa farta, Jesus. Obrigado pela mesa que o Senhor está colocando diante de nós essa noite, Senhor. Nós somos gratos a Ti. Obrigado, Jesus. Amém. Gente, eu tô com a minha bebezinha Marjorie lá em casa. E é maravilhoso, eu não sei. Quem tem filho aqui? E segundo a minha experiência desses 3 dias aí, você que tem filho deveria muito ir no Poema Garden, tá bom? Porque é 3 noites sem dormir já. O pessoal falou: e aí, mano, como é que tá sendo? Eu falei: cara, faz 3 noites que eu não durmo, é loucura. Mas tô curtindo. Essa madrugada a Raíssa falou pra mim: amor, a Raíssa foi dormir. Eu falei: amor, fica tranquilo que eu fico olhando a neném. E eu fiquei literalmente olhando a neném. Eu fiquei a noite. Ela acordou de madrugada, olhou pra mim, ela tomou um susto, falou: que isso? Eu falei: eu tô olhando ela é muito linda. Ela pega e o neném, gente, o neném faz umas coisas que não tem nada a ver, mas o pai acha maravilhoso, já reparou? A criança faz assim, o pai: ah, que bonitinho, ah, que lindo. O neném fez nada, só tá ali, mas é pai, eu sou babando meu filho, você babe no seu, eu babo no meu. Então a gente tá lá pirando naquela nenenzinha maravilhosa. É muito engraçado, gente, fico reparando em tudo. Ele estava no útero, tudo apertadinho, né? Aí ele saiu, agora ele está no mundo que ele abre os braços, ele sente o vento, tá um frio. Aí às vezes ela está assim, encolhidinha, daqui a pouco ela para. É muito lindo, gente. Eu estou apaixonado da minha filha e muito apaixonado da minha esposa, gente. A experiência do parto é uma coisa absurda, é uma coisa surreal. Não sei quem já pôde vivenciar o parto. E principalmente, no caso eu só experienciei isso, o parto normal é loucura demais, gente. A mulher, ela vira vem com uma força que eu vou te falar, eu nunca vi aquilo na minha vida. Minha esposa se transformou, ela soltava um zurro igual o do Shrek. Eu falava: que isso, cara, que medo da minha esposa. Ela tá parindo um dragão ali, não é possível. Cara, é uma força assim que eu ficava em choque. Só que a cada momento que eu via ela grudando, dando um berro, eu falava para ela: você é forte, você é corajosa, você é forte e corajosa. E pela graça de Deus, a minha filhinha, ela decidiu nascer com 36 semanas e 6 dias. Então ela é considerada prematura, mas o médico olhou e falou: cara, eu vou te dar alta aqui porque essa menina é perfeita, graças a Deus, não tem o que dizer dela. Ela quis nascer antes da hora, ela estava prontinha. Então Jesus deu de presente de aniversário para mim. Meu aniversário é dia 12, do dia 13 minha filha nasceu, com 4 semanas de antecedência, vamos dizer aí. Mas eu vivi uma das experiências mais loucas com Deus nesses dias. A minha esposa, ela estava gritando assim de dor. E nesses intervalos de grito de dor, no momento talvez que a minha esposa mais sentiu dor na vida, eu escutei ela orando bem baixinho: Jesus, me ajuda, Jesus. Jesus, me ajuda. E naquele momento eu comecei a chorar. Eu olhei para ela, eu olhei tipo a minha família inteira ali naquele momento. E a gente estava clamando a ajuda de Jesus. No momento de maior dor da vida da minha esposa ali, naquele momento, dor física mesmo. Ela só clamou, eu não ouvi ela falando um palavrão, não ouvi ela xingando. Tem mulher que morde, já viu essas mulheres? Mas minha mulher não foi isso aí. Eu vi ela clamando por Jesus e ela falando: Jesus, me ajuda. E naquele momento eu falei: cara, eu sou o cara mais rico do mundo, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. E ali naquele momento nasceu o spark dessa pregação. Eu e minha casa, repete comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você já ouviu isso? Sim ou não? Sim. Mas a gente às vezes não lembra nem onde esse versículo está na Bíblia.
Então, abre a sua Bíblia aí em Josué 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15 diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os nossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aqui nesse momento existe um contexto no qual Josué diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E nós vamos estudar um pouquinho mais a respeito de que contexto era esse. Mas a verdade é que não existe nenhuma família perfeita. Ou se eu disser isso, você fala: tá bom, né? Mas a minha é só B.O. Gente, você está numa igreja que é a família que fundou essa igreja, Leandro, os meus pais, pessoa tudo esculhambado, gente. Falta tudo uns pedaços, tudo meio esquisito, tudo mal acabado. Eu contei nos outros cultos aqui. Falei, gente, meus pais, quando eles começaram a ter filhos, eles não conheciam o Senhor. Só eu que vi na época a fase que acabou as trevas lá em casa. Então eles não souberam criar os filhos no caminho. Eles apenas tiveram os filhos e foram criando da maneira que eles achavam melhor. Mas eles não tinham Jesus como centro da vida deles. E o resultado disso foi o quê? Meus pais não tinham um casamento. E você falava: meu Deus, que maravilhoso como é hoje. Você senta com o Zé Barreto com a Cida. Irmão, você está tendo a crise do seu casamento, procura o Zé e a Cida. Eles têm solução para tudo, eles já viram tudo. O seu caso não deve ser novo para eles, já viram tanta coisa, gente. A minha vida inteira eu vejo meus pais aconselhando gente. E aí, a gente vem aí os filhinhos. Você vê o Leandro, entrou na droga, engravidou a Érica antes dos 18. Aí você vê o Lucas, entrou na droga, foi para drogas pesadas, a vida destruída. A Larissa não foi tão longe, mas teve uma filha antes dos 18 anos. Lá em casa, ainda bem que deu tempo de eu me salvar. Jesus não deixou muita opção para mim. Eu fiquei meio aqui por perto. Fui até ali na esquina e já voltei. Mas sabe que família é essa? É uma família imperfeita. Talvez alguém olhe e diga: ah, mas a família deles é comercial de margarina. Fala, pelo amor de Deus, não é nada, gente. É cheio de B.O., é cheio de problema. Eu lembro que uma vez eu estava na escola. Eu cheguei lá e na minha escola cantava o hino nacional. E era tudo muito certinho e tal. Daí eu lá cantando o hino nacional, cantando o hino nacional. Daqui a pouco eu dei risada de alguma coisa que alguns amigos meus falaram. Aí esse dia eu fui suspenso porque eu ri no hino nacional, você acredita? Eu ri no hino nacional, foi suspenso. Aí eu tô voltando para casa. Aí eu pensando, cara, eu sou muito lerdo, não é possível que eu fui suspenso. Daí na hora que eu chego em casa, tá o xerifão ali, me esperando, Zé Barreto, tá assim, ó. Eu falei: e aí? Aí ele: e aí o quê? Eu falei: tudo bom aí? O que aconteceu? Eu falei: eu tenho um dom, gente, que eu ri na hora que não pode rir. Você tem isso também? Aí eu falei pra ele, eu ri no hino nacional. Unha da nossa casa. Eu olhei pra ele assim, eu falei: ah, não, aí não é possível. Você tem um filho que era nóia, você tem uma filha que engravidou antes dos 18, você tem um filho que era nóia e engravidou antes dos 18, e eu sou vergonha da sua família. Mas do que eu estou falando aqui, gente? Uma família que não é perfeita, uma família que é cheia de defeitos, uma família que Jesus olhou e viu graça em nós. Sabe, não fomos nós que olhamos e vimos valor em nós mesmos, mas é Jesus que olhou para nós e viu valor em nós. Sabe, nessa semana nós tivemos o privilégio de lançar o Poema Music, você viu isso? A gente está lá no Spotify, no YouTube. É um álbum que a gente está fazendo há muitos anos já, e Jesus decidiu levantar a nossa candeia agora. E a canção que a gente lançou junto com o álbum no YouTube é Obras Primas, que diz: e viu em nós diamantes, teus olhos viram que há em nós valor, não vem de nós, vem do teu sangue. Tua graça superabundou e nos tornou. Sabe quem nós somos? Nós só somos uma família que foi encontrada por Jesus e foi agraciada por Ele. Nós não fizemos nada de especial. Sabe o que você precisa fazer? Você não precisa fazer nada de especial. Se você foi encontrado por Jesus hoje aqui, Ele pode mudar a sua família. Vamos lá, alguém? Se você foi encontrado por Jesus, Ele pode salvar você e a sua casa. Você crê nisso? Glória a Deus.
Mas os meus pais, eles me apresentaram Jesus. O coração de um filho se converteu ao dos pais. Eu fui ensinado nesse ambiente. Eu fui ensinado no caminho, graças a Deus. E nós vemos na Bíblia uma família que ela é, vamos dizer assim, é o padrão que Deus criou. Adão e Eva. Está lá em Gênesis 1, versículo 27. Adão e Eva, eles eram um casal perfeitinho. Tudo padrãozinho. Ele era aquele cara, imagina um cara bonitão, shapeado e tal. Vai lá na academia, posta fotinha. Pum, de hoje está pago. Aí, gente, uma dica para você, não posto não, de hoje está pago. Já reparou que gente que é forte mesmo não posta isso? Só um desabafo agora meu. Eu não posso nem vou, mas eu vou mudar agora, eu tenho uma filha, preciso me cuidar. Mas aí, imagina um casal, a moça toda apresentável, toda chique, usa os produtos da Virgínia, toda. Um casal que se cuidava, um casal top. Um casal exemplo, casal comercial de margarina. Você fala, meu, que top esse casal, meu. Olha aqui, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Que eles eram? Imagem e semelhança de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, tal. Eles eram o casal exemplo. O casal que tinha que governar sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais que andam pela terra. Isso aqui é o que? É expectativa e realidade. Expectativa e realidade, uma dualidade boa. A expectativa era essa, que eles fossem um casal que governasse, que eles fossem um casal que estava alinhado em todas as coisas. Era um casal que a Bíblia vai dizer que deixaram pai e mãe. Eles se uniram somente em uma só carne. Deus não estabeleceu isso Deus estabeleceu isso a partir da vida de Adão e de Eva. Eles não tinham pai e mãe, mas Ele estabelece: deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Deus estabeleceu aqui, esse é o padrão. Mas agora a expectativa e a realidade, elas são bem diferentes, né? A realidade está aqui, Gênesis 3, versículo 6. Aqui mostra o desgoverno da família. Uma família perfeita, uma família maravilhosa. De repente vem Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E então abriram-se os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui o que aconteceu? O pecado entrou nesse casal top, nesse casal maravilhoso, esse casal perfeito, esse casal que sempre estava tudo alinhado, tudo bem, não brigava. Sabe aquela pessoa que pergunta e fala assim: nossa cara, briguei com minha esposa. Hoje o cara fala: não sei, a gente nunca briga. A gente está sempre bem, está tudo certo. É um casal perfeito. De repente, num pequeno deslize, numa pequena coisa, Satanás entra e ele começa o desgoverno da família de Adão e Eva. Perceba isso, Satanás nunca entra na sua casa através de grandes coisas, ele entra através de coisas pequenas. Pequenas permissões que nós damos vão dando liberdade de Satanás entrar na nossa casa e gerar um desgoverno na nossa família. Mas o que Deus nos chamou é para viver um governo do céu, é para governar sobre as aves, sobre os peixes, sobre os animais, sobre todas as coisas. Nós devemos ter governo. Mas o que Satanás quer fazer? Ele quer tirar isso de você. A palavra de Deus vai dizer que o pecado anda ao nosso derredor e ele deseja controlá-lo, mas cabe a você fugir da aparência do mal. Cabe a você ter a prudência de saber que algo você não deve entrar. Atenção, maridos, cuidado com as pequenas brechas que você dá, que deixa Satanás entrar na sua casa. Atenção, esposas, as pequenas brechas que você dá, que deixa Satanás entrar na sua casa. Atenção, filhos, com as pequenas brechas que você dá. Ele não entra em grandes coisas, ele entra em pequenas coisas. Mas agora a gente vai ver o desgoverno geral que acontece com eles. O tema dessa mensagem é: primeiro você começa, depois Deus melhora. Isso, se você não sabe, é uma trend do Instagram. Eu sei o que é trend porque eu sou dos influeiros agora. Que isso, hein? Ó, e segredo, hein? Tem culto do Influ sabadão que vem, hein? Glória a Deus. Vamos! Xandão vai estar aqui com a gente. Xandão lá de Curitiba vai ser irado. Domingão também vai ter para vocês aqui, a terceira idade que veio no culto de domingo, tá bom? Vai ser para todo mundo.
Mas Provérbios 22, versículo 6, não precisa abrir, mas ele diz: ensina a criança no caminho que deve seguir e ela jamais se desviará dele. Ensina a criança no caminho. Não é ensina a criança o caminho, mas é no caminho. Não é dizendo: ei filho, vai por esse caminho aqui, escuta o seu pai que você vai se dar bem. Não, é filho, sabe essa caminhada que eu tenho tido ao longo de toda a minha vida? É nesse lugar que a gente permanece. Não é ensinando aos seus filhos um lugar que você nunca chegou, mas é ensinando aos seus filhos um lugar que você tem habitado a sua vida inteira. Vamos lá, alguém? Não é sobre a gente falar sobre algo que a gente não vive, mas é sobre a gente transferir sobre a próxima geração algo que está vivo em nós, algo que é uma verdade sobre nós. Eu lembro de cada dificuldade que eu passei na vida, cada momento. Eu lembro de ouvir o Leandro contando, quando ele estava numa boca de fumo, de repente chegou os policiais, ele começou e falou: cara, meu Deus, eu vou ser preso, agora já era. E ele clamou: Deus, me ajuda. Sabe por que ele clamou? Porque um dia ele viu meus pais clamando. Eu perdi a conta de quantas vezes eu entrei no quarto do meu pai e eu via ele ajoelhado, chorando, falando com Jesus. Ou de quando eu acordava de madrugada e eu via minha mãe orando em cima da cama do meu irmão, porque ela não sabia onde ele estava. Sempre que eu via as coisas dando errado na casa dos meus pais, eu via eles clamando a Jesus, eu via eles pedindo a ajuda de Deus. Por isso que eu me emocionei quando eu vi a minha esposa clamando a Jesus o dia que ela teve dor. Sabe por quê? Porque nós estamos ensinando os nossos filhos no caminho. Os meus pais ensinaram os filhos deles no caminho. Então sempre que alguma coisa deu errado, nós voltamos para o caminho de Jesus. Se você quer viver uma família inteira rendida ao Senhor, você precisa ensinar os seus filhos no caminho que você deve seguir. Vamos lá, alguém? Você está aqui comigo? E talvez você vai dizer: mas Léo, eu não tive pais como os seus. Talvez você vai olhar e vai falar: cara, minha vida é toda esculhambada, toda errada, meus pais não me criaram assim. Eu não sei o que você teve ou o que você deixou de ter, mas eu sei de uma coisa: Jesus está falando com você aqui essa noite, e Ele está levantando pessoas que você não recebeu esse cuidado, mas a partir de você os seus filhos vão receber no nome de Jesus. Eu não sei se você recebeu isso, mas através de você Jesus vai começar a fazer uma coisa da sua família, no nome de Jesus. Você crê? Aleluia. Gênesis 4, versículo 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. E então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aqui, gente, a família tá lindaça, tudo perfeito. 2 filhões, os caras trabalhando, os caras fazendo. Tudo maravilhoso na família deles. Mas lembra do pecado que entrou por uma pequena brecha? Esse pecado ele começa a operar de novo. Ele começa a gerar frutos de desgoverno na vida dos filhos dele. Talvez você colha frutos de desgoverno da vida dos seus pais. Talvez você viva coisas que os seus pais plantaram e então você colhe até hoje. Eu me lembro de um amigo que abriu uma empresa, e aí um dia a empresa estava no nome da esposa dele. Eu perguntei: cara, por que a sua empresa está no nome da sua esposa? Ele falou: porque meu pai endividou, ele fez muitas dívidas no meu nome, e ele paga pelo desgoverno do pai dele até hoje. Ele falou: cara, eu pago várias coisas, mas é um valor muito caro, eu não consigo nem pagar. Eu parcelei o resto da vida, eu estou pagando aí as contas, mas até lá está rolando uma empresa aqui. Sabe, o desgoverno da sua alma pode acarretar um desgoverno na vida dos seus filhos. E talvez você colha de desgoverno dos seus pais, mas a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso aqui hoje. Aqui o desgoverno começou, Caim vai lá e ele mata Abel. O desgoverno entrou por um pequeno fruto, fez o desgoverno entrar na casa deles. E então um dia o filho dele mata o irmão. Gente, já pensou nisso? Um irmão matando o irmão. Como isso? E então, Gênesis versículo 8. Disse porém o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Caim e Abel colheram o fruto de desgoverno dos seus pais. Olha isso. Adão e Eva, eles desejaram algo que eles não podiam ter. Eles pecaram, eles comeram do fruto. E então, eles omitiram a verdade quando foram perguntados sobre isso. E então eles são expulsos do jardim. 4 coisas. Agora lembra, Caim matou Abel. Primeiro, Caim desejou o que Abel tinha. Ele desejou algo que ele não podia ter. E então, ele pecou, ele matou o seu irmão.
E então o que acontece? Ele omite a verdade. Acaso sou eu guardador do meu irmão? E num último ponto, ele é expulso, ele é obrigado a vagar pela terra. Do que nós estamos falando aqui? Um homem que repetiu os erros dos seus pais, só que ele piorou o pecado. Quantas pessoas aqui nós encontramos do mesmo jeito? Seus pais erraram em várias coisas e você jurou ser diferente, mas quando chegou na sua vez você fez igual, ou pior. Mas eu não estou dizendo isso para te acusar, pelo contrário. Adão e Eva, eles tiveram Caim e tiveram Abel, e eles perderam esses dois filhos, porque um foi morto e o outro foi expulso. E então Deus dá um terceiro filho a eles, que não é muito falado. Sete é o nome dele. Sete significa compensação perfeita. O número 7 na Bíblia, ele fala a respeito de perfeição e um ciclo completo. Deus faz o mundo em 7 dias, então no 8º ele descansa. 8, um novo começo. 7 fala de perfeição. Deus viu que tudo que ele fez era bom. Então 7 está falando de quê? Uma compensação. Mas 7, a palavra de Deus vai dizer que ele teve um filho chamado Enos. Em Gênesis 4, versículo 26 diz: também a 7 nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E nessa época começou a se invocar o nome do Senhor. 7, ele vem na família onde existiam pais que pecaram, e então eles foram expulsos da terra onde eles habitavam. Ele também vem da família onde um irmão matou o outro, e o que foi morto já não existiu mais, e o que matou foi expulso. Então ele chega em uma família toda destruída, uma família que era para ser perfeita, uma família que era para ser modelo, uma família que é a primeira família da terra. Irmão, você acha que não vai ter problema na família? Na primeira família da terra teve problema, você acha que é na sua que não vai ter, irmão? Jesus vai usar cada problema na sua família para te gerar um caráter aprovado por Jesus. E cada dificuldade que você tem passado está te tornando alguém mais parecido com Jesus. Pode te tornar alguém mais parecido com Jesus. Vamos lá, alguém? E então aqui, esse homem, 7, filho de Adão, ele começa a gerar um menino chamado Enos. Então o povo começa a clamar e invocar o nome do Senhor. Ali começou a invocar o nome do Senhor. E tem uma coisa muito curiosa, se você for ler a genealogia de Jesus no livro de Lucas, você vai ver Adão, vamos abrir aqui, Lucas 3, versículo 38. Cainã era filho de Enos, Enos era filho de 7, 7 era filho de Adão, e Adão era filho de Deus. Quem 7 era? Filho de Adão, que era filho de Deus. 7, ele vem para romper com uma linhagem que havia acontecido. Os pais pecaram, omitiram, foram expulsos. O irmão pecou, omitiu, foi expulso. E agora de uma família desgraçada, Deus levanta um homem chamado 7. E quando 7 nasce, o que ele gera é uma pessoa que volta a invocar o nome do Senhor. Ele volta a estabelecer o sacerdócio, volta a estabelecer o clamor pelo Senhor. E então o que acontece? Ele entra na linhagem de Jesus. Jesus vem até nós a partir de 7. 7 aponta para Cristo. O Senhor está levantando pessoas aqui essa noite que estão apontando para Jesus. O Senhor está levantando pessoas aqui que vêm de famílias destruídas, famílias desestruturadas, mas o Senhor vai usar você. O Senhor vai levantar você. E se até você houve promiscuidade, a partir de você não tem mais. Se até você alguém mentiu, então a partir de você não tem mais. Se até você alguém enganou pessoas, então a partir de você não tem mais. Se até você, pessoas tinham vício em sexualidade ou qualquer coisa deturpada do tipo, até você chegou, mas a partir de você não chega mais, porque o Senhor está levantando pessoas aqui, pessoas separadas que invocam o nome de Jesus e que apontam para quem? Para Cristo. Pessoas que apontam para Cristo. É esse tipo de gente que Jesus está levantando aqui. Não são pessoas prováveis. Você não veio de uma família top, você não tem uma linhagem espiritual, mas você foi encontrado por Jesus. Você foi encontrado por Jesus. E eu e minha casa, repete comigo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. 7, ele aparece no primeiro livro da Bíblia, e no Novo Testamento ele é lembrado. E ele não é lembrado como filho de Adão apenas. Ele não é lembrado como irmão do assassino. Sabe por quem 7 é lembrado? Por ser alguém que é da linhagem de Jesus, alguém que aponta para Cristo, alguém que aponta para Jesus. Mas aí, se a gente cavar um pouquinho mais, você lembra que eu falei sobre o número 7? 7 na Bíblia representa perfeição, representa
um ciclo completo. Então Abel morre. Então ele tem 2 filhos, um que foi expulso, Caim, e Sete. A 7ª geração de Adão, através de Caim, se chama um homem Lameque. Lameque foi o primeiro adúltero da Bíblia e ele também foi assassino. Se você for estudar a história de Lameque, o que completa o ciclo de Caim na Bíblia é um homem que adulterou e que assassinou, repetindo o erro do pai e ainda piorando mais. Isso fala de quê? De alguém que tem uma história. Talvez se você fosse perguntar para Lameque: quem você é, Lameque? Ele ia dizer: eu sou fruto do meio que eu vivi. Lá na minha casa, o meu pai era assim, cara. Meu pai pecou. E o pior, o pai dele também. É tudo culpa de outras pessoas. Então esse cara é fruto do meio. Ele veio daquele lugar. A 7ª geração fala de um ciclo completo. O ciclo completo na vida de Caim era um ciclo de desgraça. Mas agora, você sabe qual é a 7ª geração? A partir de 7? Quantos já ouviram falar sobre Enoque, que foi levado aos céus por andar com Deus? Você já ouviu? Existia um homem no Antigo Testamento chamado Enoque, que ele foi elevado aos céus por andar com Deus. Ele andava tanto com Deus, que ele já não era mais dele. Deus tomou ele para si. Sabe qual é a 7ª geração a partir de 7? Enoque. O Senhor está levantando pessoas que já não andam mais pela nossa vontade, nem pelo nosso querer, mas pessoas que começam a invocar o nome do Senhor. E o Senhor olha para a sua família e sabe o que ele vê? Ele não vê pessoas desgraçadas, pessoas incompletas, pessoas que faltam algo. Ele olha para você e vê valor em você. Ele olha para você e vê que existe um jeito para você. Então sabe o que acontece? Ele te leva para andar junto com Ele. Ele te leva, você é levado para andar junto com o Senhor. A 7ª geração de Adão a partir de 7 é Enoque. O complemento de uma geração a partir de Caim é um homem adúltero e um assassino. Mas agora, o complemento de uma geração toda através de 7 é um homem que foi levado para andar com Deus, de tanto que Deus tinha aquele cara dele. Sabe, eu sei que o Senhor tem usado muitos pais, como os meus pais foram usados na minha vida, mas eu sinto que o Senhor está usando filhos nesses dias. Filhos que convertem o coração dos pais, e o coração dos pais é convertido ao dos filhos. Eu pude ouvir o testemunho do meu primo João, ele falando, a mãe dele me falando: Léo, eu lembro que eu estava sentindo um vazio no meu coração. Eu estava sentindo, cara, um vazio, e eu não sentia que aquilo me completava. Eu sentia que faltava algo na minha vida. E eu me lembro de um dia eu chegar na minha casa e eu vejo meu filho, o João, de 17 anos na época, ele sentado com alguns amigos falando sobre Jesus. E eu, ao ouvir o que eles falavam, eu senti o meu coração queimando. O meu filho, ele se batizou, e no dia do batismo dele eu vi aquilo, e eu falei: eu também preciso me batizar. E toda a família dele se batizou, porque um adolescente começou a viver algo na casa dele que transformou a cultura do lar dele. Hoje todos eles congregam aqui com a gente, eles se batizaram, eles estão aqui por quê? Porque o Senhor ainda converte o coração dos pais ao dos filhos. O Senhor está fazendo algo que não muda somente a sua vida, mas muda toda a sua casa e toda a sua família. Se você quer, levante sua mão. O Senhor está fazendo algo que não muda somente a sua vida, mas Ele muda toda a sua família. E se Ele muda a sua família, então Ele pode mudar uma cidade, Ele pode mudar um estado, Ele pode mudar o Brasil, Ele pode mudar as nações da terra, com famílias rendidas ao Senhor. Vamos lá, alguém? Ah, meu Deus do céu. Às vezes, irmão, a nossa vida está luta atrás de luta, dificuldade atrás de dificuldade. Eu lembro que eu estava num momento do meu casamento que estava terrível, eu com a Raíssa. A gente estava brigando o tempo todo, a gente não se entendia. Eu falava A, ela entendia B, eu falava B, ela entendia A, e o contrário também, eu não entendia nada do que ela dizia. Eu lembro que a gente teve uma brilhante ideia. A gente falou: pô, a gente está brigando entre nós dois aqui, não estamos brigando com mais ninguém. Vamos isolar nós dois num chalézinho, numa montanha, que vai ser uma boa ideia. Gente, a gente brigou em secreto, ninguém viu a gente brigando lá, mas a gente estava brigando lá em secreto. Ideia terrível. Sabe o que eu devia ter feito? Ter ido no Poema Garden. Já pensou nisso? Pensou nisso? Pensei agora. Gente, a gente brigando e tal, daí falando: mano, beleza, vamos restaurar nosso casamento, vamos para um chalé, beleza. A gente está indo. Aí eu olhei no Airbnb, aí tava lá o Waze, cliquei no link do Waze e tô indo. Daqui a pouco, na hora que eu chego, você chegou, seu destino. Na hora que eu cheguei, a gente tava no meio do mato, não tinha chalé nenhum, só tinha umas galinhas lá perdidas, não tinha mais nada.
Aí eu falei, meu Deus do céu, tá tudo errado. Aí eu olhei o link de baixo, Google Maps, cliquei. Aí a gente para no meio de uma cidade, gente, uma cidade deserta, parece que a gente voltou no tempo. Aí eu olhei assim, eu falei, caramba, cara, não é aqui também. Aí quando eu arrasto para baixo a mensagem, está escrito assim, mas os 2 links não funcionam. O cara, primeiro ele coloca os links, depois ele avisa que não funciona. Aí ele falou aqui, ó, você segue assim, ó. Ele descreveu o caminho que você tinha que fazer. Você vai passar 3 lombadas, aí você vai virar à direita. Aí você vai ver um bar, aí você vira à esquerda. Aí você vai ver um beldo caído, aí você vira à direita de novo. Aí você vai fazendo o caminho todo assim. Aí a gente foi fazendo o caminho. Aí nós começou a chover, a gente já começou a ficar no ódio, a gente já tava brigando. Aí a gente chegou na estradinha, uma estradinha de terra. A gente começa a subir, o carro ele cai no meio da vala assim, ó. Aí eu tenho que deixar ele rolando. Nessa que vai rolando, ele foi raspando a lateral em todo barranco assim. Rapazes, pensa o que é isso. Aí na hora, deixando o carro raspar, irmão, eu fui lá para restaurar meu casamento. Eu tinha que restaurar meu carro já, eu estava endemoniado. Aí a gente chegou lá, conseguiu subir a montanha, chegou no topo. Teve um deslizamento de terra com a chuva que estava acontecendo naquele tempo todo que a gente estava perdido. Teve um deslizamento de terra, não dava para chegar no chalé. Então a gente teve que ficar num chalézinho lento do lado lá, cheio de mosquito. Daí a gente chegou assim na hora, eu estava tão injuriado, gente, que eu parei, eu entrei sabe aquele nível de injuriamento que você não consegue mais nem reclamar? Você só fica em silêncio. Aí eu saí, eu fiquei assim. Aí a Raiz chegou do meu lado, ela também. Aí parou nós dois assim, daí ela, será que fizeram macumba pra gente? Eu falei, Raiz, quem que tá com tempo pra fazer macumba pra nós, velho? Caramba. Sabe, tem uns momentos que você tá vivendo umas lutas, irmão. Você fala, cara, não acaba mais, cara. É dias de luta, não chega nunca dias de glória, é só treta, só BO. Mas nesse dia, sabe o que você precisa? Talvez vai vir o dia mal sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Talvez sobre o relacionamento de vocês com seus pais. Talvez vai vir o dia mal. E sabe o que você faz? Você continua fiel a Jesus, você permanece nele, você clama ao Senhor, o Deus de milagres, o Deus do impossível. Clama pelo seu casamento, clama pelo seu esposo, clama pela sua esposa, clama por causas impossíveis. Irmão, tem algo que a gente pode fazer, que faz parte do trabalho que o homem tem que fazer, mas chega até um ponto, a partir daqui já é trabalho de Deus. A gente vai até onde a gente pode, e a gente entrega o que é de Deus na mão de Deus, e a gente fala, Deus, essa causa aqui é só você. A gente acabou de vivenciar algo aqui, o Timidão abriu o culto falando sobre isso. O Nahim e a Carolyn, um casal de líderes aqui da igreja, eles têm um filhinho, o Isaac. E o Isaac teve o pulmão tomado por uma pneumonia. E o pulmão dele estava parando de enviar oxigênio para os órgãos. E se isso acontece, ele pode morrer. Mas essa semana a galera da igreja se reuniu na frente do regional e começou a levantar um altar de adoração a Jesus, e começou a clamar o nome de Jesus na frente daquele hospital. O Nahim estava me contando que os recepcionistas chegavam nele e falavam, cara, eu tô arrepiado, eu nunca vi isso aqui acontecendo, cara. Eu tô sentindo Jesus aqui, as médicas falando, todo mundo comentando, ele clamando, ele levantando um clamor. Um povo se uniu e começou a clamar por Jesus, por um milagre. E hoje eu recebi a mensagem do Nahim, falta pouco para ele ser estubado, falta pouco para o milagre terminar de acontecer, mas Jesus está operando algo. O Senhor está fazendo algo no nosso meio como igreja. Será que nós cremos que milagres acontecem, que pessoas são libertas, que vidas são transformadas? Mas por que a gente não acredita que a nossa família pode ser salva? Vamos lá, alguém. Por que a gente não acredita que Deus pode mudar a sua casa? Você fala, cara, a minha vida tudo bem, mas a minha família, não dá. Você é louco, não compensa. Não tem como. Minha família não, muito zoado, não compensa. Mas o Senhor está levantando um tipo de gente como Sete, um tipo de gente que vem de uma família toda desestruturada, cheia de erros, cheia de defeitos, cheia de falhas. Ele está pegando você e está alinhando você nesse tempo. Nós recebemos palavras esse ano de que esse é um tempo de alinhamento sobre a nossa igreja, sobre a nossa casa. O Senhor está alinhando os nossos pastores, o Senhor está alinhando os nossos líderes, o Senhor está alinhando os discipuladores, o Senhor está alinhando cada um. Você acha que Deus não vai alinhar a sua família, a sua casa? O alinhamento está chegando para todo mundo, irmão. Deus está alinhando a nossa vida. Deus, chegou o momento de você alinhar a sua casa, e não somente você, mas toda a sua família. O Senhor está trazendo esse alinhamento para nós. Volta lá para Josué 24:14. Josué 24, a gente estava lendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas aqui é um versículo antes. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e fidelidade. Repete comigo, integridade e fidelidade.
Esses são dois atributos que o Senhor está buscando em pessoas aqui, para esse momento de alinhamento: pessoas íntegras e pessoas fiéis. Pessoas que são íntegras com tudo que devem fazer e fiéis a tudo que Jesus manda fazer. Sabe, existe um momento de alinhamento, e a hora certa para você alinhar a sua vida e a sua casa é hoje, é agora, é esse momento. E então o Senhor está trazendo alinhamento, assim como Ele estava trazendo aqui em Josué 24. E Ele continua dizendo: deitai fora, lançai fora os deuses o qual vocês serviram, o qual os vossos pais serviram além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Lançai fora os deuses, mas servi ao Senhor agora. Eu estava conversando com uma amiga aqui da igreja, e a filha dela se converteu aqui na igreja, o marido também, e ela teve a vida transformada por Jesus. E Jesus fez uma coisa maravilhosa na vida dela. E ela morava na Bahia, e ela voltou para a Bahia para vender tudo que ela tinha. Ela falou: eu preciso viver isso que Jesus está me chamando. Então ela voltou para a Bahia para vender tudo que ela tinha, para voltar a morar aqui em Taubaté. Daí ela sentou na mesa comigo e ela falou: mas olha que engraçado, Léo. Eu lá na Bahia, eu ia para o mar para fazer umas oferendas para Iemanjá. Aí eu falei: meu Deus, tá bom. Aí ela falou: eu entrava lá, e aí eu fazia minha oferenda ali no mar para Iemanjá. Eu falei: e aí ela? Então, daí eu fui lá para a Bahia para vender minhas coisas, tudo, vendi tudo, estou vindo para cá. Aí eu falei: vou dar uma passadinha na praia. Quando eu entro no mar, deu um negócio ruim. Ela falou: é Iemanjá. Eu falei: meu Deus, onde que a gente vai chegar? Aí ela falou para mim, ela olhando para mim, ela falou: aí menino, eu olhei assim, estava sozinha, assim meio sem graça. Ela falou: Iemanjá, não dá mais. Eu falei: quê? Ela: Iemanjá, não dá mais. Não é você, sou eu. Não está funcionando. Eu falei: que isso? Ela: Iemanjá, sabe, que tem outra pessoa. Aí ela falou isso para mim, eu falei: cara, você terminou com Iemanjá? Ela falou: sim. Ela falou: tem outra pessoa, tem Jesus, e Ele mudou minha vida, eu preciso ir para Ele com tudo que eu tenho. Aleluia. Ela falou: eu preciso me render a Jesus com tudo que eu tenho. Eu preciso entregar tudo que eu tenho para Jesus. Sabe o que é isso aqui? A gente lançando fora os deuses e olhando para Deus, e olhando para Ele, falando: Jesus, você é tudo. E então o coração dessa mãe se converteu ao coração da filha. Jesus pegou a filha dela, então Jesus pegou ela. Primeiro Jesus pega você, e depois Ele muda toda a sua família. Talvez você está dizendo aí: ei, mas a minha família é toda esculhambada, Léo. Mas Jesus pegou você, então Ele vai pegar a sua família inteira também. Jesus transformou a sua vida. E se você tem jeito, irmão, imagina todo mundo. Só você sabe quão ruim você é. Eu olho para mim e falo: cara, se eu tive jeito, cara, como que as pessoas não vão ter jeito? Eu sou muito zoado. Olha para dentro de você e fala: se eu tive jeito, irmão, quem que não vai ter jeito, cara? Jesus usa todo mundo. Vamos lá, alguém, você está feliz ainda? Você está feliz ainda ou não? Amém, agora sim. Jesus está levantando pessoas como Sete e pessoas como Josué, pessoas que têm integridade e fidelidade, e que vão cumprir a vontade de Deus e vão apontar para Cristo. Jesus está levantando pessoas assim aqui essa noite. Esse é um dia que Jesus está falando sobre família. No ofertório a Bru já falou um pouco sobre isso. O Senhor tem falado sobre família com a gente. Mas aqui vem o versículo 15, que é maravilhoso. Agora que a gente entendeu o contexto por trás, a gente consegue entender melhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vocês servirão: se aos deuses a quem os seus pais serviram, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, da terra que vocês habitam hoje. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que Josué está dizendo aqui? Ele está dizendo: ei, agora você escolhe. Eu não sei vocês, ele está falando para todo Israel. Eu não sei vocês, se vocês vão servir os deuses que os seus pais serviam, se vocês vão cometer os erros que os seus pais cometiam, ou se vocês vão servir os deuses que vocês servem hoje. Vocês vão continuar cometendo os erros que vocês servem hoje. Mas eu sei de uma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei você, mas eu sei de mim. Eu e a minha casa vamos nos render a Jesus, e eu sei que Jesus vai transformar a minha família. Meu Deus do céu, Deus é um Deus de família. Deus é um Deus que ama a família. Irmão, alguém vem falar para mim que vai casar, eu falo: irmão, prepara, se ligou na terra, Deus vai ligar no céu. É um momento histórico o casamento. Deus ama a família. Não existe uma pessoa que vai se casar e não ouça testemunhos de que coisas que Deus fez e que Deus mudou e que Deus transformou na vida dela.
Mas aqui está dizendo que Josué estava dizendo: os meus antepassados podem ter errado, eu posso ter vindo de um lugar onde a gente vivia no pecado, mas a partir de hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor está procurando pessoas aqui dentro que dizem: a partir de mim vai ser diferente. Eu não sei se antes de mim as pessoas viviam em promiscuidade, em erro, em pecado, mas eu sei que a partir de mim eu vou viver o governo do céu aqui na terra, como é no céu. E eu começo a provar e ver o céu se cumprindo aqui na terra, assim como ele já se cumpre lá no céu, o reino de Deus se cumprindo aqui. Eu não sei se a sua família apontava para Cristo, mas eu sei que você, a partir de você, todos que vão nascer, vão crescer no caminho e jamais vão se desviar dele. É uma promessa da palavra. Jamais se desviar é o quê? É uma promessa da palavra. Se você ensina os seus filhos no caminho, não é um caminho que você ouviu alguém dizer, é um caminho que você tem caminhado junto. Você fala: filho, tá bom, deu tudo errado na sua vida, então vamos sentar aqui, vamos orar, vamos pedir para Jesus agir. Chega um momento que você precisa clamar, você precisa orar. Irmão, eu lembro do desespero que eu estava sentindo ali no momento do parto. Eu não sabia se minha filha ia nascer, eu não sabia se ela podia morrer, eu não sabia o que podia acontecer. Mas eu lembro que eu grudava a mão da minha esposa e eu escutava ela orando: Jesus me ajuda, Jesus me ajuda. E eu orava junto: Jesus nos ajuda, Pai, ajuda a nossa casa, ajuda a nossa família, nós precisamos de você. A minha filha nasceu, ela foi concebida num ambiente como esse, e eu olho para ela e falo: Jesus, guia e firma os passos dela no caminho reto. E eu oro, eu clamo pela minha filha, sabe? Mas até esses dias atrás eu só era um filho que meus pais clamavam pela minha vida. Então, se você é adolescente, jovem, você está aqui, prepara que já chega a sua hora, irmão. Hora de você começar a liberar destino para alguém, mas até lá seja fiel aos pais que Jesus te deu. Escuta uma coisa: as pessoas que Deus colocou na sua vida são exatamente quem você precisa para se tornar quem Jesus chamou você para ser. As pessoas que Jesus plantou na sua vida são intencionalmente colocadas para te gerar um caráter aprovado por Jesus. Ele sabe de cada coisa que você tem passado. Eu não sei o que você já passou na sua vida, eu não sei o que você já passou na sua casa, mas eu sei que a partir de você, Jesus vai ser entronizado na sua família. E o seu sobrenome, ele até muda de sentido. Se o seu sobrenome era conhecido aqui na cidade como de alguém que é errado, de alguém que engana pessoas, de alguém que passa pessoas para trás, a partir de você vai ser conhecido como pessoas fiéis, pessoas íntegras, pessoas que carregam o nome de Jesus, pessoas que apontam para Cristo. E então nós começamos a ver uma cidade transformada. Sabe quando? Não é quando a Poema é a maior igreja da cidade, mas é quando em cada casa que você entra está se cumprindo a cultura do céu, aqui na terra como é no céu. Vamos lá, vamos lá. Esse é o objetivo. Nós estamos caminhando para o final. Agora é o momento que você diz: obrigado. Josué significa Javé é a salvação, ou seja, Deus é a salvação. E Josué é filho de Num, e Num significa posteridade ou descendência. A junção desses nomes é o quê? Deus é a salvação da nossa descendência. Deus é a salvação da nossa família. Sabe, a sua família não tem jeito. Minha mãe fala uma coisa que é maravilhosa. Ela fala: esse aí só Jesus na causa. Você fala: maravilhoso, cara. Esse é tão zoado que só Jesus pode dar um jeito nele. E quem melhor para dar um jeito em você do que Jesus, irmão? É só Jesus na causa mesmo. É só Jesus na causa da sua família. Nessa causa aí, causa perdida, Jesus ama essa daí. Pessoas incapazes, pessoas imperfeitas é quem Jesus quer. Sabe por quê? Porque o poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é na nossa força. Não é em famílias maravilhosas que o poder de Deus pode operar, mas é em famílias fracas, em pessoas fracas, em pessoas que reconhecem o quão fracas são e reconhecem o quão Jesus pode mudar a vida delas, o quão Jesus pode mudar a sua história. Mas você sabe quem nós somos? Abra sua Bíblia em Atos 16, versículo 30. Sabe, aqui está falando, Atos 16, versículo 30, sobre Paulo e Silas na prisão. Então eles são açoitados e presos. De repente acontece um milagre, as portas se abrem, as cadeias se abrem. E o carcereiro, ele vendo aquilo, vamos no versículo 27. O carcereiro, o cara que só estava ali passando de passagem, não tinha histórico nenhum, não tinha uma família, não tinha um sobrenome.
o carcereiro, ele não tem nem nome, gente, a gente não sabe nem quem que é o nome desse cara aqui, carcereiro, despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, nós estamos todos aqui. E então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e você e a sua casa são salvos. Aqui naquele momento, aquele homem ficou espantado com o quê? Com a integridade e fidelidade de Paulo e Silas. Eles tinham sido libertos, as cadeias tinham sido abertas, mas eles permaneceram porque eles eram íntegros e fiéis. Então aquele homem veio, ele vê aquilo, ele fala: meu Deus do céu, eu quero viver essa integridade, eu quero viver essa fidelidade. O que vocês vivem? Ele fala: você quer viver isso aqui? Então você precisa de uma coisa: você não precisa ter uma família perfeita, você não precisa ter pais incríveis, você não precisa ter uma linhagem de pessoas sacerdotais. Sabe o que você precisa? Crer no Senhor, e não somente você vai ser salvo, mas você e toda a sua casa também serão salvos. O Senhor é um Deus de família, o Senhor ama a família. Eu te convido a se colocar em pé nesse momento. Sabe, o carcereiro, ele e a sua casa foram salvos porque eles creram na mensagem do Evangelho. Isso mostra que independente do passado da família, a graça de Deus pode transformar você. Sabe para quem que eu estou falando? Para você mesmo, que tem uma família imperfeita. Você fala: cara, mas é cheio de defeitos a minha família, Léo. A minha também. Talvez a sua tenha mais, talvez a minha tenha mais. Mas sabe o que isso importa? Nada. Sabe o que Jesus pede para que você possa ter a sua casa salva? Creia nele, apenas creia em Jesus e você e a sua casa serão salvos. Você crê nisso? Então nesse momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Sabe, eu pude escrever essa mensagem em um intervalo onde eu parava, eu pegava minha filha, eu fazia ela parar de chorar. E aí eu pegava, devolvia ela para o berço e eu voltava a escrever mais um pouco. Talvez essa foi a mensagem que mais levou tempo para eu escrever. Mas aquilo foi maravilhoso, porque eu pude ver a mensagem feita ali nas minhas mãos. Crer no Senhor não muda somente a sua vida, mas Ele muda toda a sua casa, toda a sua história, toda a sua família. Salvação é individual, mas quando você é salvo, todos ao seu redor são impactados pelo que está acontecendo na sua vida. Eu profetizo agora no nome de Jesus, que pessoas que nunca provaram de ter a sua família aqui reunida, vão provar ainda esse ano, no nome de Jesus, Pai. Nós declaramos agora no poder que há no seu nome, Jesus, famílias reunidas e rendidas ao seu nome, rendidas à sua vontade. Deus vai usar a sua família. Escuta, meu irmão, Deus vai usar a sua família. Alguém não vai ouvir o Léo Barreto pregando, o Leandro Barreto pregando, não vai ouvir o Zé Barreto, não vai ouvir nenhum de nós pregando, mas vai sentar na sua mesa para tomar um café e vai sentir a presença de Deus, e a família dessa pessoa vai ser mudada no nome de Jesus. Eu te convido, se você está com a sua família aí nesse momento, abraça quem está junto com você e comece a profetizar sobre ele agora. Eu não peço somente que você se abrace e fique em silêncio, mas eu quero que você comece a profetizar agora no nome de Jesus. Se você não está com a sua família, feche seus olhos e comece a orar pela sua família. Comece a profetizar sobre a sua casa. Mas eu quero que agora maridos comecem a profetizar sobre as suas esposas. Como cabeça do lar, comece a declarar a vida de Deus. Comece a declarar sabedoria. Uma mulher sabe que edifica o lar. Esposas comecem a declarar agora sobre os maridos. Homens governantes rendidos a Deus, rendidos a Cristo, assim como Sete foi. Que a família de vocês, toda a linhagem que veio antes, se veio promiscuidade, se veio pecado, se veio mentira, tudo isso é quebrado agora no nome de Jesus. No nome de Jesus nós declaramos cura agora, Senhor Jesus. Quebra, Senhor Jesus, de maldição, seja lá o que for. Assim como Balaão um dia foi pedido para que ele profetizasse contra o povo de Deus, e ele disse: como eu vou amaldiçoar algo que Deus abençoou? O que Deus abençoou não há quem amaldiçoe. E começa a declarar bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. Que haja cultos nos lares, que hajam reuniões nas casas, que pessoas levantem a voz e comecem a clamar, não somente num culto de domingo, mas dentro do seu lar, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Levante a sua voz, comece a profetizar.
Se você está sozinho, feche seus olhos, comece a entregar a sua casa, a sua família, os seus pais, os seus filhos, os seus irmãos. Comece a consagrar eles, comece a passar o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, e nenhum mal chegará até a sua casa. Mas a graça de Deus olha para você e te dá uma nova família no sangue de Jesus. Vem do seu sangue, tua graça superabundou e nos tornou obras-primas em tuas mãos, matéria-prima para a glória de Deus. A medida que diminuímos, o Senhor cresce, o Senhor cresce. Levante suas mãos e diga: e viu em nós, e viu em nós diamantes. Teus olhos viram que há em nós valor. Não vem de nós, vem do teu sangue. Tua graça superabundou e nos tornou obras-primas em tuas mãos, Matéria-prima para a glória de Deus. À medida que diminuímos, o Senhor cresce, o Senhor cresce, até que nada mais nos reste. Tua vontade prevalece, mesmo que nada em nós coopere. Vamos vestir as suas vestes, queremos seguir o teu caminho, nos encher de fogo e do teu vinho. Descobrimos que ser santo é sermos como Deus, obras-primas. Para a glória de Deus, à medida o Senhor cresce, o Senhor cresce. Você pode erguer as suas mãos e dizer em uma só voz: criados em Cristo Jesus, criados. Levante suas mãos com toda confiança, vamos dizer: em Cristo Jesus, desde o ventre da mãe, planejou para nós vivermos suas obras. Criados, criados, criados em Cristo Jesus, criados, somos obra-prima, chamados por você, Jesus, desde o ventre da mãe. Você nos escolheu, você nos chamou, Jesus, Jesus, e criados, criados, separados por você, amados por você, escolhidos por você, Jesus. Você escolheu cada um que está aqui hoje, Jesus. O Senhor escolheu cada família aqui hoje, Pai. Nós declaramos vida de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. Eu te convido, repita comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá, um pouco mais forte. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ah, Jesus, nós e as nossas casas serviremos a Ti, Pai. Nós amamos a Sua presença, nós te amamos, Jesus. Não tem
sem convidar meu pai e minha mãe virem aqui orar por nós. Zé Barreto e a Cida zeraram o game, né? Não tem como. Deus abençoe a igreja. Jesus querido, nós queremos te adorar nesta noite, Jesus, por todos os milagres que o Senhor fez e tem feito. Papai, assim como o Senhor restaurou a nossa família, assim como o Senhor nos chamou, Jesus, e todos estamos na tua presença para te servir. Papai, nós profetizamos que todas as famílias serão alcançadas, Pai, e que muitos possam testemunhar o que o Senhor está fazendo. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor derrame uma bênção tão grande, Pai, de restauração das famílias, de libertação das famílias, que todos possam mesmo dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, obrigado Jesus, porque quando a minha esposa orou, salve usa, o salve leva, o Senhor optou pela primeira. Obrigado, Senhor. Tira todo o medo, Senhor, do coração das mães, dos pais que estão aqui. E que quando eles levantarem as mãos, levantarem realmente um clamor para o céu, que eles creiam que Deus está te ouvindo. E Deus tem o maior prazer, a Bíblia diz que Ele tem prazer em se inclinar por aqueles que têm compromisso com Ele. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença aqui neste templo, e diante da igreja, eu digo muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado através das nossas intercessões e dos nossos clamores. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fez muito mais do que eu pensava e do que eu imaginava. Obrigado porque hoje nós podemos dizer, e eu quero também que muitos possam realmente viver o que nós estamos vivendo. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Pode aplaudir o Senhor, querido, porque Ele é bom. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, gente. Muito obrigado. Deus abençoe cada casal que está aqui, cada menina, cada menino, as crianças e todos nós. Uma bela semana para vocês, amém? E amanhã tem oração para mulheres lá na minha casa, quem quiser pode comparecer. Homens comigo lá, nós levantamos amanhã cedinho, e a partir das 7 da manhã até as 8, nós estamos clamando para uma semana abençoada e feliz, amém, querido? Deus abençoe, um beijo no coração de cada um. Glória a Deus. Tem alguém feliz aí, meus amigos? Que noite poderosa, que palavra preciosa derramada nas nossas vidas essa noite. Faça parte de um GC, seja presencial ou online. Se você mora em uma cidade onde não tem GC, o WhatsApp da Poema está fixado aqui no campo de comentário no YouTube. E a programação lá no Instagram, @PoemaTaubaté. Que Deus abençoe muito a sua semana. Até o próximo culto, seja presencial ou aqui no online. Um beijo.